Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está assistindo, porém, no vídeo de hoje, né, para não ficar sem muito conteúdo, né, e como eu não trago outros jogos da Copa, o único que eu vou trazer que não envolve o Brasil é somente a final. Por que não falarmos de quem jogou bem, né? Aqui a gente tem 5 tópicos, que é o jogou bem, o ok, que é, né? O surpreendeu positivamente, o surpreendeu negativamente e o horrível, né? A gente vai ver os jogadores de cada um e nomear, né? Vamos ver se vocês concordam ou discordam comigo. Começando com o Marquinhos. Cara, assim, eu não sou fã do Marquinhos, mas eu não acho que a Copa dele é horrível, mas também não é boa. E o Marquinhos não me surpreende, porque o Marquinhos é isso, é um jogador, sei lá, água com salsicha na seleção. Então, pra mim, ok. Ibanhas. Cara, sim. O problema é que eu acho que eu vou mudar o negativo. Até mudar agora pra sem opinião barra. Pera, sem opinião barra não jogou. Porque essa categoria é por conta do que o Ibanhas ele jogou um jogo, foi mal, né, no primeiro tempo como lateral, não conseguiu render tanto e depois disso não teve testes. Então assim, eu acho muito injusto o cara que não teve, sei lá, pelo menos 90 minutos ou sei lá, 2 jogos de teste para você poder, né, dar um veredito final. Léo Pereira se encaixa aqui, né? Nem jogou. Cunha. Cara, o Cunha, ele pra mim vai não jogou bem. Acho que ele não me surpreendeu pela todo mundo, eu até imaginei que ele seria titular porque ele pode jogar tanto quanto meia quanto como atacante. Eu acho que ele cumpriu bem a função que era esperada dele. Danilo, eu vou deixar no sem opinião. Por quê? Porque ele jogou só um tempo, não foi tão bom assim, mas é aquele, ele jogou só um tempo, um jogo praticamente perdido. Então, assim, eu acho que não dá para você dar um veredito grande exatamente por conta disso. Eu acho que se ele. Ai, minha garganta. Eu acho que se ele tivesse tido mais tempo de jogo, você poderia dar um veredito maior ou melhor. Só teve um jogo, poucos minutos, jogou mal, na minha opinião. Então não sei se isso você pode considerar uma Copa ruim ou não. Brenner não jogou. Ryan. Cara, o Ryan até coloca aqui que me surpreendeu positivamente, tá? Eu não esperava que o Ryan fosse jogar tão bem quanto jogou, tá? Magalhães. Eu vou pôr no ok, né? Enquanto o Brasil tava sem o jogo da Noruega, ele tava indo bem, né? Eu vou até mudar, opa, aqui, né? Porque vou deixar só surpreendeu, já que eu tirei o positivo e negativo. Mas assim, Magalhães pra mim jogou bem. Não foi uma Copa boa, mas uma Copa ok. Tirando um jogo que foi o da Noruega, que pesa muito porque foi eliminado. Mas tirando esse jogo, o Magalhães não estava tendo a Copa ruim, não. Vinícius jogou bem, né? Artilheiro e tudo. Só o jogo na Noruega que ele cagou no pau, mas fora isso, foi uma boa Copa do Vinícius e até gera expectativa para a próxima, se ele, ou até mesmo durante o ciclo, se ele vai continuar surpreendendo. Eu acho que sim, mas isso é um vídeo que eu quero trazer mais detalhes o porquê disso vai ser prejudicial à seleção. Então, se você quiser saber o porquê, curta, inscreva-se, comente e aguarde esse vídeo que está em preparo. Neymar. Cara, eu deixo o Neymar no. Eu não sei se eu deixo ele no horrível. Por quê? Eu não tinha fé que o Neymar ia decidir para a seleção. Para mim, o Neymar ele ia fazer meio que a função do Danilo. Eu até estranhei que ia ter
meio que dois coaches, né, na seleção. Mas assim, ele fez gol, mas né, igual ele jogou só 2 jogos e pra mim igual, foi muito pataquada. Eu só deixo no horrível por conta da pataquada que ele deu, que eu vi até gente meio que defendendo, não, ele fez certo e tal, sendo que desde que ele entrou, praticamente o time morreu, tá? E ainda teve aquela polêmica que é ele fazendo, acho que foi 8 ou 10 propagandas com publicidades como herói do Hexa. Eu acho que essa Copa, o fim de carreira do Neymar em si, já é algo que tá bem, né? As pessoas reclamam muito e ainda tem essa Copa que só afunda o Neymar, mas na minha opinião. Danilo, cara, o Danilo eu coloco em surpreendeu. Por quê? Ele realmente no jogo da Noruega sofreu uma sobrecarga quando precisou só ele marcar, mas eu achei que o Brasil sofreria mais, tá? Eu achei que o Brasil ia até, sei lá, perder um jogo antes do da Noruega, da eliminação, porque só de imaginar o Danilo de titular já dava uma gastura. Surpreendeu, mas dito isso, não pode mais ser convocado, tá? Ancelotti, não invente de estender o ciclo desse cara, hein? O Bruno Guimarães, pra mim, jogou bem. Eu vou eliminar o jogo da Noruega. Ah, você fala, ah, mas o do Neymar você colocou. O do Neymar tem um contexto grande. Tem um contexto grande. Time perdendo, Neymar fazendo graça e tudo. Tirando o jogo da Noruega, a Copa que o Guimarães fez estava indo bem. 4 assistências em 5 jogos, né? Então, assim, pra mim, foi uma Copa boa dele. Eu acho que fica como um aprendizado maior essa Copa para ele vir melhor em 2030. Mesmo que pra mim o Brasil não vai ganhar. Alisson jogou bem. Eu acho que é uma Copa. Essa Copa. Ah, mas ele tomou os gols e tal. Mas eu acho que é uma Copa que não tem como você falar que ele não fez boas defesas nem nada. Porque ele foi muito testado. Fez sim. E pra mim, os gols que ele sofreu foram gols que, né? Sei lá, só goleiros com 2 e 10 que pegaria. E querendo ou não, o Brasil não é um país que gera atletas de 2 e 10. Na verdade, nem pessoas comuns. Então imagina atletas em si. Mas para mim a Copa dele foi boa, do Alisson. É, Everton, né, não jogou, então já vou até vi o Ederson aqui, já catar ele aqui, né? Hendrick. Cara, o Hendrick, ele entra na categoria horrível por quê? Poucos minutos, mas muitos jogos. Acho que ele jogou em 3 e tal. Foram 3, não lembro agora, mas acho que o peso que ele colocou em si e não ter conseguido decidir, eu acho que isso pesou muito. O fato de ele ter sumido no jogo quando foi para a ponta direita, depois que o Neymar entrou. Então, assim, pelo peso que tinha o Hendrick, ele não conseguiu suprir. Ou seja, ele, querendo ou não, ele entra na categoria horrível exatamente por isso. Ele não conseguiu suprir essas expectativas que se tinha em cima dele. Assim como o Neymar, que acho que já tinha poucas expectativas, ele ainda, sei lá, conseguiu. Quem tinha esperança nele, ele matar a esperança. Douglas Santos, eu não vou deixar em surpreendeu, eu vou deixar ele em jogou bem. Porque tinha-se uma expectativa que o Douglas Santos ia fazer, né? Um ok e tal, mas foi um ok com grande destaque, tanto que até no jogo da Noruega, enquanto a Noruega buscava muito o lado do Douglas, ela não tinha efetividade. Foi só quando ela sobrecarregou o Danilo, que aí eles até deixou o Douglas um pouco de lado, que a seleção norueguesa começou a marcar gol, ter jogadas melhor. Mas enquanto buscava do lado do Douglas Santos, quase não saía nada. Uma boa Copa do Douglas, é uma pena que tá velho. Eu acho que se nessa Copa ele tivesse uns 28, 29 na próxima, estaria muito garantido. Ederson, eu vou deixar sem opinião por quê? Jogou 10 minutos num jogo também meio perdido, né? Então eu acho que isso não é critério. Jogou mal, os minutos que teve, jogou, mas não é critério para você te falar, ah, foi a Copa horrível, sendo que o cara, sei lá, tem menos de 30 minutos. Diferente desse aqui.
Muito diferente dele, Rafinha, que teve sim uma Copa horrível. Cara, você vê que a Copa do cara é tão ruim que os torcedores comemoram a lesão dele. E isso quem, né, tem, né, seu time de coração sabe que para você comemorar um jogador lesionar para ele não ser escalado, o cara tem que ser bagre dos bagre, tem que ser aquele jogador que, sei lá, ser internacional, os caras acham lá no meio do Cazaquistão um equatoriano que em 10 jogos tem 2 gols, né? Então assim, o Rafinha muito ruim, tá? Eu até defendo e tal, pelo que ele jogou. Eu acho que nas classificatórias ele até ajudou bastante o Brasil, mas assim, depois do porrada neles, o Rafinha decaiu um tanto, hein? Um tanto. É até meio complicado, hein? Ficar tentando defender ele. Mas, Alexandro, eu vou deixar no sem opinar. Eu acho que ele jogou só um jogo. Foi mal, acho que foi até o contra o Marrocos. Mas, fora isso, não foi, por exemplo, um mal tipo, nossa, horrível e tal, tal, tal. Assim como Igor Thiago. O Igor Thiago também, assim, ele, assim como o Alexandre, jogou só um jogo, um tempo num jogo ainda. Foi substituído, não teve, né, mais jogos para jogar e tudo. Então acho que você falar que o cara é horrível por conta de, sei lá, menos de 90 minutos é complicado. Mas realmente, a maioria dos que estão aqui, dos que, tipo, jogou e tal, os poucos minutos que teve não soube usar, mas eu acho muito cruel, sei lá, o cara ter 10 minutos dele foi ruim, foi um dos piores jogadores da Copa, sabe? Fabinho. O Fabinho me surpreendeu, tá? Eu achei que não, igual ele não jogaria tão bem. Ah, gente, eu esqueci de um cara aqui. Ou melhor, eu não esqueci. Eu vou eu não vou pegar, que, né, vai. Vou pegar ele aqui depois pra colocar e dar um ênfase maior nele. Que o Fabinho, ele nos momentos que ele entrou para substituir o Casemiro para mim, substituiu bem, tá? Eu até achei que ele poderia em algum momento entrar como titular, mas não entrou, né? Fazer o quê? Mas para mim o Fabinho surpreendeu, porque achei que ele não jogaria tão bem pelo fato de estar na Arábia, né? Com todo respeito, mas, né, gente, é Arábia. Luiz Henrique, ele para mim entra no sem opinião, né? Acho que ele jogou só mesmo contra Marrocos e não jogou mais. Então você não consegue ter. Perdão pelo som. Você não consegue ter uma opinião, né? Muito, né, de crítica e tal, porque ele teve pouco tempo. O Paquetá, pra mim, ele vai no ok. Por quê? Ele, sem a bola, ele conseguia dar uma marcação boa, ele conseguia ser um cara presente e tudo. Com a bola, faltava um pouco de técnica, então era meio 50-50. Ou seja, ok, uma Copa pra mim, ok, né? Tipo, nossa, o Paquetá foi isso e isso. Mas ele tinha, assim, a sua importância tática. Mas também não era aquilo, nossa, insubstituível, sabe? Temos o Martinelli. Eu não vou finalizar porque eu vou até pausar o vídeo e eu vou buscar dois caras que faltaram. Mas o Martinelli, eu deixo ele me surpreender. Por quê? Pra mim, o Martinelli é o. Eu até brinco que quando ele entra em campo, ele é o bobinho. Que é o bobinho pra quem joga bola na rua, mas quem nunca jogou pra entender, é aquele menino que você. Ah, ele quer ser zagueiro, ele é zagueiro, ele quer ser goleiro, ele é goleiro, ele é atacante, ele é atacante. É aquele cara meio perdido na área. Mas não de uma forma pejorativa, mas sim que você não sabe a função dele. Porque ele tá o tempo todo em todos os lugares. O vídeo vai ter um pequeno corte que eu vou buscar dois caras que eu esqueci para poder falar deles agora. Voltando, né, à programação do vídeo, vamos falar do Casemiro. Cara, a Copa do Casemiro, ela é muito inconstante, o que faz a Copa dele ser ruim. É, contra igual o segundo tempo do Japão, o Haiti, Escócia,
O Casemiro foi bem. Agora, Marrocos, primeiro tempo do Japão e Noruega, Casemiro, nossa, mal, um saco de cimento. Assim, se você tacasse lá um cone no meio do campo, marcava melhor que o Casemiro. O que é algo até curioso, porque o Casemiro vinha bem no United, deu essa queda e praticamente já vai ficar nos Estados Unidos para jogar no Inter Miami. Então, assim, você vê a queda do Casemiro, né? Já começou na Copa e tudo. E é um cara que não. Eu, particularmente, não contaria com ele no próximo ciclo. Mas acredito que o Ancelotti vai levar ele, continuar levando ele, tentar fazer igual a Argentina faz com. Eu tive que fazer de novo do. Cadê? O do Casemiro, porque deu um pequeno problema no vídeo. Mas assim. Cara, a Copa do Casemiro ela é ruim, porque é muito inconstante. O Casemiro que estava vindo bem na Europa, na seleção ficou muito mal, nossa, bem horrível. Ele teve certos momentos bons, mas muitos momentos ruins, que você não sabe se os momentos ruins chegou a tampar os momentos bons ou vice-versa. Então, assim, é um cara que teve sim uma Copa muito abaixo, muito ruim, e acho que não deve ir para outro ciclo. Assim como outro que teve uma Copa ruim. Não, Ancelotti. A Copa do Ancelotti é ruim pelo fato, principalmente na minha opinião, dele insistir tanto, mas tanto nesse 4-2-4. Inclusive, isso vai ser tema do vídeo que eu tô produzindo. No caso, já tem o roteiro, falta só gravar aí uma pequena edição. Mas assim, a Copa do Ancelotti estreia muito ruim. O Brasil tem praticamente dois jogos bons, que é mais predominante, que é White e Escócia, o que não é nenhum comparativo. Então, assim, claro, tem um contexto que o Ancelotti acho que não tá nem 2 anos na seleção, mas ainda assim, você ter um desempenho tão pífio de contra time bom você jogar mal e contra time mal você jogar bem, que faz o Ancelotti ficar aqui. Essa é a minha lista, tá? Dos bem, né? Só esses aqui, quatro, ok. 3 surpreendeu 4, ou seja, podemos dizer que praticamente 8 caras jogaram bem, né? E 5 caras jogaram mal. O que mais me surpreende é, claro, na minha opinião, né? Talvez na sua é menos ou é mais. Deixa aí nos comentários para saber se é menos ou mais. Mas o que mais me chama a atenção é que no horrível, os que mais estão, sei lá, faltou só o Vinícius aqui para completar, que é os que sempre foram mais criticados na seleção. No mais é isso, né? Nos vemos. Nos vemos no próximo vídeo. Não vou estar fazendo já para aproveitar o gancho o vídeo dos amistosos do Cruzeiro. Não fiz o primeiro, do Grêmio também não vou fazer, porque para mim amistoso não é tão parâmetro, sabe, para fazer vídeo, porque eu acho que é meio nada a ver, sabe? Não tem tipo evolução ou coisa assim. É algo até bem festivo. Mas, no mais é isso. Nos vemos na próxima, talvez ainda sobre seleção brasileira.